Bom dia. Eu vou pedir licença para vocês para ficar bem sentadinha aqui, confortável, tanto quanto vocês estão aí. E gostaria de me solidarizar com o momento que nós estamos vivendo e também dizer a vocês que a minha alma está dilacerada, mas que isso não impede que a gente continue com a luta, né? com a resistência das maneiras e dos modos como a gente é capaz de forjar para poder estabelecer esses lugares de resistência. Bom, vocês vão ver que está ali um título, não é? Que parece muito intimista e que, na verdade, repete o nome de um romance, mas, apesar de ter essa aparência, ele não está lidando com... Eu vou pedir para te me ajudar. Eu te dou um sinalzinho daqui, tu passa adiante, tá? Não está ligado com a dicotomia proposta pelas irmãs Brontë, né? Quando escrevem sobre razão e sensibilidade. É de um outro lugar que eu estou falando, exatamente no meio dessas duas coisas. E esse título também pode sugerir que nós estejamos desconectados com o tema do colóquio, né? Que vem se propondo nesses 2 dias, já está fazendo, colocando sob análise os modos de vida que nos levam à patologização, à medicalização. Nós, na verdade, estamos preocupados em garantir alguma coisa que possa escapar de determinados códigos, desses protocolos que são, muitas vezes, engessadores para as nossas atividades, para as nossas ações, para o nosso pensamento, para onde nós estamos metidos enquanto sujeitos. Então, eu vou apresentar para vocês uma coisa um pouco... Sei lá como é que vai parecer isso para vocês. Depois vocês digam como pareceu isso. Porque tem uma preocupação de base nessas ideias que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver com professores, com formadores, com pedagogos, psicopedagogos, com pessoas que trabalham com a educação e com a saúde, ou no meio de campo aí entre essas áreas, né? A Claudinha falou que eu venho da psicologia, eu passeei muito entre a psicologia e a educação e trabalhei bastante também com a saúde, mas, na verdade, eu me sinto mesmo tendo feito e continuo fazendo uma trajetória voltada para alguma coisa que eu não situo mais numa área profissional. Eu já, desde um certo tempo, penso que o mote da minha vida tem sido a aprendizagem. Não importa onde, mas nos comos, digamos assim, ela pode ir se tecendo. Então, eu já dizia para vocês que, na verdade, assim, a minha caminhada, minha trajetória profissional e pessoal, enfim, minha trajetória vai se ligando e consistindo, digamos, em torno daquilo que se poderia pensar como aprendizagem. É um tema. Então, eu transitei entre a psicologia e abandonei a psicologia quando compreendi que ela não dava conta, digamos, de todo um contexto sociocultural em relação às questões da educação, sobretudo das questões vinculadas com os chamados problemas de aprendizagem. E nessa busca eu acabo me deparando com a psicopedagogia, que é, digamos assim, o lugar onde eu vou ir mais fundo em termos de formação e de exercício profissional. Daí, então, nesse sentido, trabalhando com crianças, com jovens e com adultos.
E é sobre esse trabalho com adultos que eu vou buscar alguns recortes, digamos assim, para poder pensar nessa questão da aprendizagem, no sentido de como se coloca para os adultos o seu próprio problema de aprendizagem. Como as pessoas que educam, como as pessoas que fazem formação de professores, como as pessoas que lidam com sujeitos com problemas de aprendizagem, pensam e olham para os seus próprios, as suas próprias modalidades de aprendizagem, para os seus próprios problemas de aprendizagem. E, então, andou essa pesquisa de uma forma, para mim, muito agradável, porque eu não fui fazer o doutorado para fazer assim uma caminhada acadêmica. Esse acadêmico ele estava um pouco fora também do protocolo para mim, porque era muito mais no sentido de poder estabelecer uma ligação conceitual com as coisas que eu vinha trabalhando e pensando e pesquisando, com aquilo que hoje se denomina genericamente de filosofia da diferença, que é exatamente trazer o pensamento contemporâneo de uma outra maneira, fazer um outro entrecruzamento com as questões da aprendizagem e a filosofia da diferença. Então, pensar na questão contemporânea, na questão dos processos, dos amplos processos de subjetivação, e nos processos de subjetivação, na hora em que eles repercutem, digamos assim, nos dilemas, nos conflitos, nos impasses que as pessoas vão trazendo nos espaços terapêuticos. E, então, essa caminhada que eu vou fazendo, eu começo buscando uma coisa que eu chamo de restos, que é buscar... pode deixar aí mesmo, está lá em cima mesmo. O Clínica dos Restos, lá que eu chamei, porque eu estou buscando exatamente restos de coisas do consultório, de falas em grupos de formação com professores e com psicopedagogos. E, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa busca dessas vinhetas, eu fico pensando que, obviamente, tudo isso tem a ver comigo. E a literatura me ajuda muito quando eu vou buscar uma outra linguagem que possa dizer essas coisas. E aqui tem um recortezinho do Proust que eu acho interessante, porque ele está dizendo assim para nós. Durante muito tempo, eu costumava deitar-me cedo. Às vezes, mal apagava a vela e meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar, adormeço. E meia hora depois, despertava-me a ideia de que já era tempo de procurar dormir. Queria largar o volume que imaginava ter ainda nas mãos e soprar a vela. Durante o sono não havia cessado de refletir sobre o que acabara de ler, mas essas reflexões tinham assumido uma feição um tanto particular. Parecia-me que eu era o assunto de que tratava o livro. Então, vocês estão vendo aí que tem uma volta. O Proust ajuda a dizer de como isso que eu fui recortando e coletando, né, entre aspas, para poder pensar sobre essas questões da aprendizagem dentro de um outro escopo conceitual, também tinha a ver comigo, com a minha caminhada. Então, são situações clínicas com adultos que, primeiro, eu faço uma busca através de uma pergunta. Eu vou em busca de pessoas que já tinham passado comigo por grupos terapêuticos ou pessoas que estiveram comigo quando eu participava de um grupo terapêutico e pergunto para elas se elas poderiam me contar por escrito uma cena que elas tivessem vivenciado dentro desse trabalho terapêutico. Então, eu também preciso dizer para vocês que esse trabalho terapêutico tem como dispositivo uma coisa que nós chamamos de psicodrama em psicopedagogia. Depois, na hora das perguntas, se vocês quiserem saber mais do que se trata, eu explico, porque não é um psicodrama moreniano, como a gente está acostumado a ver. Tá? Então, nesse trabalho de psicodrama, obviamente, vai se trabalhar com cenas, né? E essas pessoas, elas escreveram, várias pessoas escreveram para mim, pode ir mais uma. E eu vou ler direto para vocês uma dessas. Pode passar para 4, tá? Faz favor.
Eu vou tomando isso como se fossem arquivos, bem dentro do conceito lá do Michel Foucault, né, de que eles estão lá, não é um arquivo físico, né, mas é um arquivo em que, do presente, quando eu coloco uma questão, uma pergunta, a pessoa pode buscar de volta alguma coisa, uma lembrança que vai vir pelo presente, contaminada sempre pelo presente, né? Então, não é uma coisa que está lá depositada em algum lugar. Então, eu vou ler para vocês isso aí. Éramos um grupo didático-terapêutico formado por psicopedagogas, que por muitos anos dividíamos nossas alegrias, nossas tristezas e nossas aprendizagens com a nossa coordenadora, uma grande terapeuta e mestre. Em um dos encontros, a terapeuta propôs que cada uma das participantes elaborasse um quadro com objetos, desenhos, gravuras que simbolizassem a nossa vida. Não lembro se foi tão amplo assim. Ávida e rapidamente eu escolhi os objetos. No momento em que os estava distribuindo, ouvi a voz da terapeuta. Acrescentem também algo que vocês não gostariam que tivesse acontecido. Com um gesto rápido e descomprometido, eu fiz uma faixa. Moldura? Quadro pronto. Companheiras do grupo falavam do seu quadro. Eu procurava arduamente ouvir cada uma, não conseguia. Olhava o meu quadro e perguntava-me o porquê do meu mal-estar. O que estava dizendo aquela faixa? O que ela me dizia? O que eu queria dizer com aquela faixa? Foi como um flash. Veio à memória o abuso sexual que sofri na infância. Ah, disso não se fala. Isso eu não posso, pensei. A minha angústia era visível. E sentindo-a, a terapeuta falou, aqui podes falar. Podemos te ouvir, estamos te ouvindo. Chorando por dentro, falei. Senti o sofrimento das e nas minhas companheiras e terapeuta. Assumindo a minha história, eu passei a reescrever uma nova. Eu vou direto passar para uma outra situação, depois eu volto para trás. Passa ali para 9. Faz favor. Ah, é aí mesmo. É aí, está ótimo. O problema é que eu não lembro o motivo daquela cena. Em geral, naquele então, o meu maior problema tinha a ver com ser professora. Eu preparava as aulas e me preparava bastante teoricamente. Estava sempre muito afim de lecionar. Todavia, era comum que os alunos não se interessassem, pelo menos, grande parte deles. Então, eu ficava sem saber o que fazer. Como transformar aquele momento da aula em algo menos sofrido para mim? Para os alunos, não era sofrido, mas talvez sofrível. Uma coisa levou a outra e a cena era a seguinte. A coordenadora colocou em cima de uma mesinha 3 objetos. 2 deles não recordo, mas eram objetos que não me chamaram a atenção. O terceiro objeto era uma maçã. Ela pediu que eu escolhesse um daqueles objetos e, mais do que ligeiro, eu peguei a maçã. Dada a pressa com que peguei a maçã e de não ter dado a mínima bola para os outros objetos, a minha coordenadora, com certo espanto, disse, fulana, não escolheste a maçã, foste escolhida por ela. Fiquei impactada com tal comentário e percebi que sequer havia olhado para os outros objetos com mais atenção. Passei a pensar muito sobre o ser escolhida antes de escolher. Bom, o que eu gostaria de analisar com vocês nessas 2 vinhetas é o aspecto desestabilizante que uma situação estética provoca nas pessoas. Esse é o ponto. Bem? E que é o ponto que nós vamos já eu não vou citar outras pesquisas, mas existem várias a respeito disso, de como no cotidiano e nas salas de aula isso vai acontecendo e passa batido nas nossas relações cotidianas de aprendizagem escolar, né? Esse aspecto desestabilizante em que cada pessoa se vê exatamente porque ela está num espaço que não é aquele espaço que a gente costuma chamar do espaço da racionalidade. Ele é o espaço do jogo, ele é o espaço do faz de conta, né? Então, é necessário que as pessoas pensem em como
aquilo não vai acontecer, mesmo que uma delas tenha dito, passei a reescrever a minha vida. Ela não passou a reescrever a vida dela da noite para o dia. Ela saiu dali e foi sentar e reescrever a vida. Não, ela levou muitos outros anos ainda no processo terapêutico, em cima daquela situação que ela tinha rememorado naquele momento, em função de uma coisa... parece banal para nós, mas não tem nada de banal. Obviamente que tem um contrato terapêutico, tem todo um setting que está estabelecido entre esse grupo, entre o terapeuta e as pessoas que estão ali, que possibilitam que essas coisas possam emergir com uma certa segurança, digamos assim, uma certa garantia de acolhimento para o que vai acontecer. Então, aí nós podemos passar para a lâmina 10, porque eu vou chamar isso de... Faz favor, procure para mim a 10. Está na 10? Não está numerado? Era 9, então essa aí é a 10? Então tá. Então pode passar para 11, pode ser. Então, eu falo um pouquinho para vocês que, na verdade, quando eu vou falar dessa diferença entre aprendizagem e aprender, eu estou falando aprender como uma coisa que ocorre no tempo do indizível. Quer dizer, eu não tenho ainda palavras para colocar naquilo que está me acontecendo. Eu mal acredito que aquilo esteja me acontecendo, que essa memória esteja emergindo no meu pensamento. E eu não sei onde colocar isso. Esses são os aspectos absolutamente surpreendentes que vão ocorrendo quando nós podemos abrir esse espaço em que as pessoas possam manifestar o seu sofrimento. Então, no psicodrama, nós vamos ver que o corpo ele vai falar muito mais do que as palavras. Então, aí a importância tanto desse grupo que está junto, porque é uma coisa cooperativa, não é uma relação dual de cada pessoa que está presente no grupo com aquele terapeuta, mas tem aí todo um circuito em comum, né? E as pessoas, então, que vão estabelecer esse suporte para poder ocorrer essa emergência. Então, o corpo fala mais do que diz, e diante da impossibilidade de eu trazer diretamente aquilo que está me acontecendo, ou de trazer um certo testemunho, eu vou me deparar com uma impossibilidade lógica. E aí é que vem o grande diferencial, digamos, daquela simples razão, a racionalidade que a gente está chamando no título. Eu me deparo com uma impossibilidade lógica. A razão vai me servir para coisa nenhuma nessa hora. Tá? Podemos passar um pouquinho mais uma, tá? Eu não vou ler a terceira vinheta aqui. Um deslocamento de uma impossibilidade lógica que vai gerar um estado de confusão. E esse estado de confusão é que vai possibilitar, ele é a possibilidade estética. Compreendem? Então, não tem uma dicotomia entre a racionalidade e a sensibilidade. Simplesmente, a sensibilidade ela toma conta daquela emergência, naquele momento, e eu só consigo tomar isso, me apropriar desse acontecimento, porque é um acontecimento, só consigo me apropriar desse acontecimento se eu me deixo tocar por esta dimensão estética que o psicodrama possibilita pela sua ligação com o mundo da arte. Então, aqui é como se nós pudéssemos fazer uma reversão, no sentido deleuziano, de reversão. Não é uma oposição, é uma reversão. Eu não estou tirando fora o campo da racionalidade, mas eu me debruço sobre uma outra possibilidade de linguagem que está comigo, mas nem sempre está disponível, porque a questão da racionalidade me toma o tempo todo e eu tenho que sempre estar dando respostas e formulando as coisas de uma maneira, de um modo extremamente racional.
lógico, pela lógica. Tá? Bom, daí nós passamos para o que eu chamo de clínica do aprender, não é? E nessa clínica do aprender eu mudo um pouquinho o roteiro, porque eu vou procurar colocar, então, essas questões em casos em que, digamos assim, em que eu faço uma narrativa mais longa. Antes as pessoas contaram para mim por escrito. Agora eu conto situações em que eu era terapeuta e de pessoas que estavam comigo em grupos ou individualmente. E esse... Como é que eu estou de tempo? Não está olhando, Claudinha? Ah, então tá bom. Tá bem, está olhando. Bom, então ali a gente tem escrito assim, né? Quem diria que vai ter vida nos arquivos? E porque é como se a gente sempre pensa no arquivo como uma coisa que está lá depositada, está velha, está no baú, está no fundo da memória, não sei. E quando nós vamos trabalhar no psicodrama, que fica fazendo esse jogo entre aquilo que acontece no presente e aquilo que as pessoas podem trazer numa cena, que fatalmente vai fazer com que apareçam coisas vividas, né? Mas é um vivido que está passando ali se presentificando. Então nós vamos ter vida no arquivo. Por isso, essa pergunta feita pelo Deleuze que eu coloco aqui para vocês. Tá? Então, um acontecimento cênico, um fazer em cena, ele irá recorrer a uma operatividade de obra aberta, na qual alguém expressa uma situação guiando-se conforme a sua própria lembrança. Ora, as lembranças são sempre fragmentadas e deparam-se com ditos do tipo, não sei, não lembro, né? Mas, ao mesmo tempo que essas expressões aparecem, a pessoa lembra algo, mas quando alguém pergunta algo mais para ela, não sei, não lembro, começa a travar. Mas isto, ao invés de ser uma coisa que vai bloquear esse jogo cênico, ele é a oportunidade para as outras pessoas que participam do grupo poderem fazer entradas. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter uma multiplicação, né, de entradas. São pontos de entrada para interseções dos demais participantes, de descentramentos multiplicadores de cenas, de manifestações que coexistem nessa dispersão conflitiva. Porque quando alguém começa a trazer uma cena, fatalmente os demais que estão no grupo vão, ou alguns deles, vão fazer algum tipo de ligação com aquilo que está acontecendo. Não é que eles tenham a mesma cena, mas eles vão, é como vocês colocaram lá, Marielle presente. Eu nem conhecia a Marielle. Eu estou solidária com aquela faixa que vocês colocaram lá. Vocês compreendem? Então, quando a gente está num grupo, esse efeito de coletivo, ele produz em nós essa busca de coisas que possam fazer interligação com aquela pessoa que tá falando. Tá? Então, aí nós temos sempre, isso faz parte dos jogos grupais, né? Pois brincar, nesse caso que a gente está falando aqui, é uma palavra-chave. É um brincar que remete aos engendramentos de muitos brincares, produzindo movimentos prolixos, nos quais será preciso recortar os ruídos imperceptíveis, os ritmos involuntários, tudo aquilo que possa sugerir rotas de fugas para outros mapas. Quer dizer, aqui a gente rompe radicalmente com os protocolos que se possa ter, com os códigos que se possa ter em relação à coisa que se espera para uma cura, entre aspas, compreendem? Então, não tem um protocolo, porque é exatamente a ordem do acaso, do intempestivo, que vai fazer com que as coisas possam aparecer. Alicia Fernandes, que é a pessoa que criou essa possibilidade, esse dispositivo chamado psicodrama psicopedagógico, ela diz que toda recordação é uma invenção. Quando ela diz isso, ela faz muito par com essa filosofia da diferença, com essa filosofia contemporânea, onde se afirma Deleuze afirma que a nossa vida é uma ficção. Né? Porque tudo que nós, quando passa pelo presente, quando passa pela linguagem, eu já estou inventando
uma boa parte daquilo que eu estou vivendo. Já está numa outra dimensão, né? E, então, o psicodrama, de uma certa maneira, ele escapa da técnica, ele se parece mais como um pensar em cenas. Então, é isso que a gente faz lá no psicodrama. Podemos passar mais uma? Daí eu conto um pouquinho aí de uma situação que eu falei para vocês, né, que eu vou fazer a narrativa de uma situação de uma pessoa adulta. A Paula, ela frequenta um grupo terapêutico, mas ela solicita um atendimento individual para ver mais de perto alguma coisa que para ela é intrigante como psicopedagoga, é que ela nunca consegue concluir um texto, embora ela tenha muitas ideias. E uma coisa que ela vai fazendo, enquanto ela vai me contando essa necessidade dela de ter algo mais do espaço terapêutico, ela me traz muitos cadernos. Cada vez que ela vem, ela me traz cadernos diferentes, às vezes ela vem com pilhas de cadernos, e nesses cadernos ela me mostra esquemas que ela faz sobre escritas que ela pretende fazer, coisas que ela leu, que ela também fez um esquema, uma palestra que ela assistiu, e assim sucessivamente. Mas ela nunca me diz, em momento algum, nem eu pergunto para ela, deixo isso rolar, se ela já pegou uma daquelas coisas que ela fez, os esquemas, para efetivamente escrever algo. Mas isso está exatamente vinculado com esse sofrimento que ela traz. Ela traz aquela coisa de que ela não consegue escrever até o fim, né? Embora ela tenha muitas ideias, ela não consegue concluir. Bom, daí a coisa vai andando, e lá pelas tantas, nós montamos uma cena dramática, sugerida em uma fala sua. Pode passar mais um. Mais uma. Aí. Tá bem, obrigada. Montamos uma cena dramática sugerida em sua fala, a qual se apresenta em sutil dubiedade. Ela tem cadernos e escritas, mas logo não os tem, na qual brincamos de caça ao caderno. Não estavam os cadernos dela ali, mas ela começa a contar uma história de como os cadernos dela desaparecem. E a gente começa a brincar nessa história de caçar o caderno. É brincadeira, é jogo. Né? Mas logo ela não os tem. Então, nós brincamos de caça ao caderno. Em busca de momentos com cadernos, a Paula, menina, que é o que eu proponho para ela agora criança, procurando um caderno, esse era o jogo, ela conta sobre um caderno não encontrado. Esse, ora perdido, ora escondido, ela não se fixava nas palavras. Tem um longo percurso, vai e volta em muitas sessões, isso continuou. Meses a fio, esse caderno vai e volta, cada vez tinha um nome diferente, ela sempre tentava lembrar o que tinha acontecido com esse caderno desaparecido. Né? O caderno faz, às vezes, literal e concretamente, ele vem à sessão na forma de novos ou achados na casa, imaginário ou sonhado, para ser contado. A sua capacidade de ultrapassar a cena e o cenário encena um virtual consumindo o tempo. É como se ela estivesse puxando todos os lençóis de tempo para poder buscar essa coisa desse caderno. Literalmente, é um em busca de tempo perdido, se a gente quiser de novo usar a linguagem proustiana para ficar pensando no que acontece aqui com a Paula. Bom, então, mais adiante, podemos passar aqui mais uma. Quando nós falamos sobre a cena, uma cena que nós tínhamos feito do caderno escondido, se evidencia a incompreensão dela sobre o ocorrido. Eu começo a contar para ela, na vez passada nós fizemos isso, e ela parecia que estava em outro planeta, não conseguia entender o que eu estava dizendo para ela. O pensamento parece instalado em um impensável. Apesar de contar, ela não percebe o que ela vai mostrando com o corpo, porque, ao mesmo tempo que ela não compreendia logicamente o que eu estava dizendo, o corpo dela ia mostrando alguma coisa. Então, usando um recurso psicodramático simples, que é o espelho, eu começo, ao invés de falar, fazer os gestos que ela estava fazendo, enquanto aquela coisa da cena se passava ali. Pode passar mais uma, por favor. Então, esse recurso, o espelho, é através do qual um vivente é apresentado no cenário por alguém que espelha, mostra alguma ação sua, e, nesse caso, o gesto feito para mostrar como. E o que acontecia nessa coisa é que ela escreve, e nunca se vê a escrita. A escrita, o papel continuava branco.
Então, isso se explicita e deixa de ser um percurso espacial e pode ser visto por ela como um elemento óptico. Porque, como eu estou fazendo para ela, aquele gesto de escrever e nada aparece ali, ela consegue perceber alguma coisa. Compreendem? Então, não é uma interpretação, é simplesmente oferecer uma sinalização de algo que está ali circulando entre nós, né? Então, há uma separação, né, entre o gesto e a fala, que vai ser estabelecida por esse corte que a coisa do espelhamento vai proporcionar. Tá? Bom, então, não se trata, eu acho que isso é muito importante que a gente saiba, que não se trata de estabelecer uma memória psicológica. Né? O eu vai em busca das suas memórias perdidas, não tem nada a ver com isso. Tá bem? É uma coisa muito no presente, isso que está acontecendo ali entre nós. Mas de provocar algo furtivo à lembrança. Compreendem? Isso é, de novo, fazer uma ruptura com determinados códigos. É de uma certa maneira, explorar o tempo na sua dimensão mais aberta, mais universal. Porque ela não precisa necessariamente buscar uma memória que é dela. É nesse sentido. Né? Ela pode buscar qualquer outra memória para poder colocar nesse jogo, nessa cena. Né? Então, a seguir, lhe ocorre uma cena de quando escrevia poemas. Ela começa a me contar uma outra história a partir daí, e que daí ela começa a dizer que ela ganhou um caderno, escreveu poemas, e pela primeira vez ela consegue dizer sobre o desaparecimento do caderno. Mas cada vez que ela falava do desaparecimento do caderno, ela não conseguia olhar para nada, ela ficava vagueando, assim, não olhava. Né? Mas, na medida em que que ela continua contando sobre esse caderno que desaparecia, ela consegue usar a palavra que os cadernos sumiam. Os cadernos que ela escrevia sumiam. Né? Bem, então, nós temos aí que, obviamente, o psicodrama, vocês já estão vendo, permite espacializar determinadas coisas. Nós vamos avançando com essa história, isso vai e volta, muitas semanas, meses, e, por fim, acontece uma situação em que ela chega no consultório muito ansiosa, extremamente desestabilizada, e, a cada momento, ela repete uma frase em que ela me diz que estou em sério risco de perder todo o meu trabalho. Pode botar mais uma, vamos ver se vai dar certo aí. Mais uma. Aí. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, ela me conta disso, e ela chora, e ela me diz, quando eu pergunto para ela se ela podia dizer mais alguma coisa sobre o que tinha acontecido, ela conta que o lugar onde ela trabalha é uma casa em que foi um desejo eventual dela de fazer esse tipo de trabalho, e quem tinha dado esse prédio, esse imóvel para ela, tinha sido a família. Os pais dela deram esse prédio para ela, e agora que ela estava no auge desse trabalho, ela descobre que o pai estava vendendo o imóvel, e que ele nunca tinha sido passado para o nome dela. Então, o desespero dela era no sentido de dizer que ela estava em sério risco de perder o trabalho. Vocês compreendem? Então, de novo, aqui ela está metida numa confusão lógica, né, em que a lógica é que faz a confusão, mas ela consegue trazer sensivelmente o que vai lhe ocorrendo. Então, nós andamos mais um pouco e vamos fazer um jogo em que eu espalho na mesa um monte de coisas, como se a gente estivesse aqui, eu pego um pouco de cada coisa, e lá pelas tantas, nesse vai e vem do jogo, acontece algo inusitado, porque eu precisava, digamos assim, colocar bem objetivamente, colocar em objetos aquilo que ela estava dizendo. Então, eu disse que esse de cima aqui, que era um livro, era a casa que o pai tinha dado para ela.
E aqui embaixo era o trabalho que ela tinha feito. Então, claro que antes disso, a gente tentou pensar o que foi feito durante todo esse tempo, que trabalho foi construindo, como era, que característica tem, que ganhos, que não sei o quê, que perdas, que coisas importantes foram aprendidas. Enfim. Tá? Bom, mas daí não vai e volta, passa de mão em mão para ela, para mim, para ela. Daqui a pouco a gente puxa uma dessas coisas e ela acaba ficando com a parte de baixo na mão dela. E quando ela fica com a parte de baixo na mão dela, a gente tem de novo uma ruptura, aquela ruptura que gera confusão e que coloca a pessoa nessa dimensão estética. Porque ela se dá conta que mesmo perdendo a casa, ela não vai perder o trabalho. Né? Claro que aqui essa clareza, digamos, em relação a esta perda, vocês vão perceber que não é esse acontecimento da casa, mas, na verdade, são os cadernos perdidos que foram se acumulando ao longo de todos os meses que nós vamos trabalhando juntas, que vai entrar nessa cena que ela traz aqui. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia de como isso anda, pode passar mais uma. Né? Ambas nos impactamos com o efeito do jogo. O furor de um acontecimento, o imponderável de uma inflexão, o poder do inatual, um contato brutal com o presente, um puro momento de espanto. Em um lapso indiscernível, vislumbramos a produção dela. Está ali. Não pode ser tomada. Então, mesmo que o caderno desapareça, não pode ser tomada a produção. Obviamente que daí a terapia vai trabalhar em cima dessa questão que ela está trazendo já desde o início. Então, já estou quase fechando. De novo, aqui a gente pode pegar o Proust e ficar pensando no que o Deleuze trabalha sobre os signos. Né? O Deleuze vai dizer para nós que a grandeza da obra para ele, a grandeza da obra do Proust é a questão dos signos que ele vai nos mostrando dentro de todos aqueles acontecimentos que compõem a longa narrativa dele, né, Em Busca do Tempo Perdido, os mais variados signos e o signo mais elaborado, digamos assim, o signo final é o signo da arte, que é aquele que o Proust alcança quando ele consegue, quando ele faz a sua obra, quando ele tem aqueles lampejos de rememorar determinadas situações em que ele conquista coisas que ele não viveu, inclusive coisas que ele não viveu, né? A partir de coisas que ele viveu. Então, o Deleuze vai dizer para nós que o signo, ele acaba sendo um elemento que revela algo que está oculto, um objeto oculto. Se em Proust, a gente vai pensar naquela cidade, que era Combray, né, que ele fala, e vem através da Madeleine, a tal de bolachinha. Né? Aqui, nesse caso com a Paula, é a escrita dela que está desaparecida. Esse é o objeto. Mas nós não vamos incidir direto nesta coisa que ela traz e que vai fazendo toda a sintomatização, todo o sofrimento. O que nós vamos trabalhar é colocar isso dentro de uma dimensão de jogo, dentro de uma dimensão estética, e tentar pensar como esse signo pode andar de vários lugares, até que ele possa se apresentar de uma forma que seja perto disso que o Deleuze fala do signo da arte. Então, já estou em 2 minutos, terminou o tempo. Tá bem. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção.